boa noite. Acho meio desanimado esse boa noite. Tá não? Tá? Eu achei. Se sou eu. Boa noite, vamos lá. Boa noite, boa noite. Agora foi bom, gostoso, hein? Chegou uma energia boa, quentinha aqui. Que bom. Meus amigos, eu preparei uma lição que está nesse livro excelente, Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma expressão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Todo mundo aqui veio buscar uma ajuda do céu. Não é verdade? Quem é que veio aqui buscar ajuda do céu? Muito bem. Então a gente já sabe. Para receber essa ajuda, precisa nos se ajudar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quem quer o ajuda-te, que o céu te ajudará? Isso, lá na livraria, está lá. É um livro de autoria do espírito Irmão José. Você sabe que tudo que é José é bom, não é? Esse irmão José não sou eu, tá? Irmão José pelo médium Carlos Bacelli, lá de Uberaba, Minas Gerais, que tem um trabalho bonito no campo da psicografia, né? E com muitos livros publicados. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. E eu escolhi uma lição intitulada Remédio. Está com eco aí? Ou... Tá. Dá a impressão que é defunto que está falando, ou melhor. Estou vivinho aqui da Silva. A mensagem do irmão José é destinada àqueles momentos que a gente sente um desalento, um desânimo, uma vontade de entregar os pontos. Acho que todo mundo já passou ou está passando por isto, não é? Ou se não passou, ainda vai passar. Pode ser que hoje mesmo você já sinta isso. Né, Barone? Então diz aqui o irmão José, veja, é muito interessante a visão de quem está do outro lado da vida. Então quem está do outro lado da vida vê a vida com os olhos um pouquinho mais amplo. Quem está em cima da montanha consegue ver melhor a paisagem daquele que está no pé da montanha. Vocês concordam? Então, esses espíritos superiores, como é o irmão José, eles estão assim no topo da montanha, conseguem ver a vida com uma visão mais ampla, enxergam mais longe e conhecem a nossa natureza humana. Sabe onde é que a gente empaca? Sabe onde é que a gente às vezes cai? Né? E para esses momentos de desalento que o irmão José vem trazer a sua mensagem, dizendo assim: se te encontras desalentado diante das provas, a ponto de experimentar o ímpeto de tudo deixar de improviso. Então, ele está falando daquele momento que a gente está tão desanimado, cansado, desalentado, em que a gente está sentindo vontade de tudo deixar. De improviso, tudo deixar qualquer hora. E esse tudo deixar é tudo. Não é? Às vezes deixar o trabalho, deixar o estudo, não é? Deixar um tratamento que está fazendo, tratamento médico, deixar um tratamento espiritual, não vou mais no centro. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Não é isso? Imagine se você não rezasse. Como é que ia estar a tua situação? Não é isso? Vou largar o regime, vou largar o estudo, vou largar a escola. Largar o marido.
né? Hoje é dia de Santo Antônio. Espera amanhã. Qual é o santo de amanhã? Não sabe. Deve ser Santo Expedito, alguma coisa parecida. Largar a família, não é isso? Largar o país. E às vezes até largar a própria vida. Não é? Fazer o suicídio passa na nossa cabeça. Passa muito mais do que nós imaginamos. Porque muitas vezes quando a gente sabe de um caso de suicídio, a gente fala, meu Deus, eu não imaginava que isso pudesse acontecer com fulano. Era tão calmo. A gente não sabe o que está por dentro de cada um. Não é isso? A gente não sabe o inferno que cada um está vivendo. E como cada um lida com os seus desafios. Não é? Nós estamos vendo aí que a questão do suicídio é uma questão muito ocorrente hoje em dia. Então veja que essa mensagem do irmão José é uma mensagem muito adequada para esses momentos, para qualquer sintoma de esmorecimento, sintoma daquele cansaço que não passa, daquela vontade de se entregar, de não tentar mais, de desistir, né? De não recomeçar. Porque este, eu diria que talvez seja um dos momentos mais graves da nossa vida. Quando a gente para. Para de sonhar, para de tentar, para de acreditar, para de ter fé, para de persistir, para de encontrar um outro caminho. E aí a gente vive biologicamente, mas espiritualmente a gente vai o quê? Se entregando. E qual é a vantagem disso do ponto de vista espiritual? Onde é que essa história vai dar? Vamos ver se a gente vê alguma vantagem em parar. Ou às vezes um suicídio direto, ou às vezes um suicídio o quê? Indireto. Que é quando o fogo, a gente vai desligando, diminuindo a temperatura. Já não vai colocando mais lenha na fogueira. Já vai ficando, não, hoje não, tá chato, é longe, o cara fala muito, não vai dar certo, eu sei que vai ser assim. Ontem eu conversei com uma amiga e eu falei, o dia dos namorados, tá namorando, hein? Eu falei assim, mas eu sei onde é que vai dar essa história. Eu falei, onde? Vai ser todo igual. Daqui a alguns meses, tudo igual. Eu falei, é assim que você vai namorar hoje? Imagina o entusiasmo dela. Não é? Então veja, né? Ela está o quê? Aos poucos desistindo. Não só da questão afetiva, mas da questão, né, profissional, da questão pessoal, da realização dos seus projetos de vida, né? Então, o fogo vai diminuindo, a lenha vai encurtando, e eu creio que o final dessa história é encurtar a nossa existência. Porque é a gente que põe lenha na fogueira. Quanto mais plano você tiver, vontade de viver, o fio da vida vai
engrossando. Essa era a orientação que os espíritos sempre davam ao Chico Xavier quando ele estava sentindo que estava nesse ponto e já não suportar de tanto problema. E os espíritos vinham e falavam para ele: trabalha mais um pouco. Ele falou: mas esses caras estão loucos. Vou trabalhar mais um pouco? A coisa está tão difícil. Trabalha mais um pouco. E uma vez ele falou para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, você quer que eu trabalhe mais um pouco, mas a minha vida está por um fio. E foi então que o doutor Bezerra solta aquela frase célebre, que diz assim: quando a vida está por um fio, o trabalho engrossa o fio. E nós, quando a vida está por um fio, o que a gente quer fazer? Desistir. Corta logo. Não é? Larga tudo. Deixa. Não é? Acaba com tudo mesmo. Já tem uma música do Roberto Carlos. Fera ferida. Não é? Como é que é? Acabe com essa droga de uma vez. Não é? Não volte nunca mais para mim. Enfim, a gente o quê? Quer saindo de fininho. E óbvio que muitas vezes a gente acaba desencarnando, adoecendo, atraindo mais tragédias, mais problemas, com esta falta de sonho e vontade de viver. É claro que a gente tem desilusões, tem frustrações, tudo isso é normal e humano. Mas o que a gente não pode é permitir que essas situações em que a gente deu com a cara na porta, essas situações que a gente fraquejou, que não deu certo aqui, ali, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não é? Que isso acabe nos tirando a vontade de continuar vivendo, de vendo algumas outras coisas que estão dando certo na nossa vida, ver como é que eu posso fazer, como é que eu posso mudar, que outro caminho eu posso tentar. Não deu nessa profissão, vou dar em outra, né? Às vezes eu costumo dizer que hoje eu estou fazendo na minha vida, né, coisas que eu adoro fazer, mas coisas que eu nunca pensei em fazer. Nunca. E eu estou fazendo tudo isso aqui hoje, no campo profissional, no campo aqui do trabalho espiritual, porque todas as coisas que eu queria fazer deram errado. Todos os meus sonhos fracassaram. Eu sou uma pessoa fracassada, do ponto de vista, né, daquilo que eu pensei, do que eu queria. Queria ser isso, queria ser aquilo. Né? Eu queria ser médico, eu queria não sei o quê, eu queria um monte de coisa. Nada deu certo. Mas tudo, quando eu tomava as fechadas, quando as coisas não davam certo, passado um tempo, né, de ficar meio perdido, bom, eu preciso encontrar algum caminho, para onde que eu vou, para ali, e fui, e as coisas foram indo, foram se consertando, eu fui, nossa, isso aqui existe, eu não sabia, e olha, isso aqui é bom, e pronto. Então, o que a espiritualidade diz? Que os momentos mais difíceis da nossa encarnação não são os momentos em que a gente toma não. Não são os momentos que a gente experimenta algum tipo de problema, fracasso, um erro, né? Uma falência, uma doença, uma separação. Não. É como a gente interpreta essas coisas. O problema não é tanto o que nos ocorre, mas como nós interpretamos o que nos ocorre. Essa interpretação é que pode fazer toda a diferença. Se eu me interpreto e dizer assim, é o fim, será. O próprio corpo, se eu começar a repetir isso, o próprio corpo vai se preparando para isso.
Eu conheci um senhor, ele era vigia noturno. Ele tinha uma cabine, uma guarita de rua. Trabalhava num bairro nobre. E a função dele era ser o vigia noturno daquela quadra. Um homem muito querido, um bom profissional. Trabalhando ali por muitos anos. Mas ele tinha um filho que era problemático para ele. Problemático por quê? Porque o filho não dava certo em emprego algum. Entrava no lugar, parava. Entrava no outro, despedido. Entrava no outro, despedido. Ele montava um negocinho para o filho, entrava, o filho dava errado. Olha, o filho dele era uma preocupação extrema. E ele, às vezes, desabafava comigo. E um dia ele falou assim para mim, sabe, doutor, esse meu filho me preocupa. Eu acho que o lugar dele, sabe qual é? Eu falei, onde? Aqui nessa guarita. Eu falei, mas o que o senhor vai fazer? Vai comprar uma para ele? Eu falei, não, o lugar dele é aí. Só assim eu acho que ele vai dar certo. Eu falei, não, ele tem que encontrar o caminho dele. Falei, para ali, para lá. 2 semanas depois eu passo naquele local, passo em frente à guarita, vazia. Eu fiquei olhando, esperando para ver se ele estava ali. Aí veio um amigo dele. Falou, você está procurando fulano? Eu falei, estou. Você não sabe? Não. Infartou, morreu. Eu falei, jura? É. Eu falei, puxa vida, que coisa. Eu falei, e você sabe quem é que vai trabalhar aí? Eu falei, não, filho dele. Semana que vem assume. Eu falei, danado. Preparou. Preparou. Quantas vezes a gente prepara? Você ali confabulando consigo mesmo. Pensa bem. Aqueles momentos que você está falando só com você, na rua, na Radial Leste, trânsito parado. Não é? Ali tá, a cabeça vai. Pronto. Então o irmão José aqui, deixa eu voltar para ele, porque senão... Ele fala, quando acontecer esses momentos em que a gente está com a vontade de largar tudo, não te esqueças de recorrer a um remédio. Ele diz que tem remédio para isso. Um remédio gratuito, que a gente encontra na farmácia da vida. Um remédio necessário contra o abatimento que está te assaltando. Qual é esse remédio? Ele fala algumas coisas para a gente fazer. Faze ainda hoje uma visita ao hospital e contempla quem se encontra de perna amputada sobre o leito. Então veja o que o irmão José está querendo provocar em nós. Ele quer provocar em nós um choque. Ele quer dar um choque na gente. E o primeiro choque é, vá no hospital. Faça uma visita, quem se encontra de perna amputada sobre o leito. Não precisa nem conversar, só passa em frente ao quarto assim. E olha, eu acho que todo mundo já visitou ou no hospital ou alguém, né? O que essas pessoas às vezes costumam falar para nós? Ou quem já ficou em casa com a perna engessada, enfaixada? Quem já ficou aqui? Vamos ver. Vale. Qual é a sensação que a gente tem quando está nesse momento? Ou quem, se não com a perna enfaixada, engessada, ou acamado, gripado. Qual é a sensação que a gente está? Qual é? Primeiro dia é bom, né?
Ai, está precisando de umas férias. Não é? Mas depois do segundo, terceiro, ninguém mais liga já para você, porque... Não é? Vai dando aquela vontade, daria tudo para levantar e fazer ele tocar a minha vida. Uma vida que muitas vezes a gente já está desistindo de tocar, não é? Uma vez, Chico Xavier, um dos grandes amigos, parceiros dele e médico dele, Dr. Elias Barbosa, escreveu alguns livros em coautoria com Chico. E eles tinham um método de toda semana, uma vez por semana à noite, eles se reuniam para poder tratar dos livros. Porque o Dr. Elias Barbosa costumava comentar as mensagens que o Chico recebia, destinada ao consolo dos familiares que perdiam entes queridos. O Chico psicografava, e depois o Dr. Elias Barbosa comentava os detalhes da mensagem. Então eles se reuniam, conversavam, selecionavam as mensagens. Uma vez por semana, aquele encontro. Durante anos, até que um dia o Dr. Elias Barbosa estava cansado. Estava com essa vontade do quê? De largar tudo. As reuniões eram feitas na casa do Dr. Elias Barbosa. O Chico chegava lá por volta das 7 horas da noite, já esperando o Dr. Elias na porta. Naquele dia, quando o Dr. Elias chegou em casa, o Chico já estava lá, todo animado, todo feliz. E o Dr. Elias Barbosa, tudo. E falou: Chico, olha, queria comunicar com você o seguinte: vou largar esse trabalho. Estou muito cansado. Não aguento mais. Estou desanimado. Então quero comunicar a você que a partir de hoje a gente não vai se reunir mais. E o Chico falou assim: ah, pois não, meu amigo. Fique tranquilo. Vamos pedir então, já que o amigo quer um repouso, vamos pedir que você seja visitado por uma hepatite e fique 6 meses acamado. Quando o doutor Elias ouviu isto, ele pensou: o que é melhor? Ele falou assim: Chico, entra e vamos trabalhar. Não é? Outro conselho do irmão José. Aliás, muitas vezes eu senti isso, né? Quando ia fazer uma visita no hospital, ia dar passe, e ainda sinto isso. Quando vou aplicar um passe a um irmão que nos pede, que não seja possível atender, muitas vezes eu percebo que eu não sei se o doente ficou melhor com o meu passe, com a minha oração, mas eu fiquei melhor ao sair do hospital. Porque, vendo aquela situação dele, eu fico me pondo no lugar dele. Olha, ele está aí. Aí eu pergunto: tem previsão de alta? Alguns falam: nenhuma. Aí eu vejo aqueles tubos, aqueles canos, aquela comida horrorosa, aquele cheiro de sopa de mandioquinha. Chuchu. Eu vou comer essas coisas aqui. Aquele entra e sai de médico, de enfermeiro, espeta aqui, põe você aqui lá, e não pode isso, não pode fazer aquilo. Lembrei do meu pai,
Meu pai internado, pós-infartado. E eu no hospital com ele sábado à noite. Ele me chamou de lado e falou, pai, eu fui, e aí, pai, como é que tá? Eu falei assim, essa comida aqui é horrível. Eu falei, pai, mas tem que comer, né? Ele falou assim, vai buscar uma pizza para mim. E eu fui. Fiz uma contravenção de pizza, tráfico de alimentos no hospital. Veja como era louco. Só está assustada, né? Graças a Deus deu tudo certo. Comeu, não tem problema nenhum. Mas não deveria ter feito isso, né? Mas para demonstrar o quê? Né? Dificuldade, né? Por isso que muitas vezes eu saio, puxa vida, às vezes eu vou para o local um tanto, às vezes, desanimado. Mas saio de lá elétrico. Parece que é o doente que me deu o passe. Ele que me deu o passe, não fui eu. Diz irmão José, vai ao lar de crianças mais próximo de tua casa e observa aquelas que ali foram esquecidas pelos seus próprios pais. Quem já visitou algum orfanato aqui, já viu isso, já teve essa impressão, né? Aquelas crianças que têm uma carência. Isto é uma carência. Você entrou lá, já, oi pai, oi mãe, quando nós vamos para casa? Não é isso? E a gente, muitas vezes, não tivemos isto, né? Se não tivemos pais maravilhosos, mas tivemos pais bons, né? E se não foram maravilhosos, é porque a gente também não merecia, né? Mas tivemos bons pais. Às vezes temos até hoje, não é? Eu perdi agora, meu pai faleceu o ano passado. Eu com, não vou falar a idade, mas eu com essa idade, quase que eu falo, né? Eu com meus, né? Me senti órfão, às vezes eu me sinto órfão. Alguém já teve essa experiência? Perdeu papai e mamãe. Só mãe, né? Quando perder papai e mamãe juntos, você vai ver. Sensação de orfandade. Imagine, e olha que eu nunca fui órfão. Sempre recebi muito amor e carinho dos meus pais. Agora eu fico imaginando aquelas criancinhas. Sensação de rejeição, de abandono, que talvez elas vão levar isso para o resto da existência. Então, ao choque. O que é que irmão José está querendo dar com esse choque? Pensa aí. Pensa. Outro choque que ele dá. Repara na figura do mendigo que se arrasta na via pública, esmolando o pão de cada dia. É uma cena que parece que já está tão rotineira na cidade, né? Que a gente parece que já está meio que imune a isto, acostumou com isto. O que não deveria ser, isso deveria repugnar nós, né? Eu vejo lá na Avenida Radial Leste, no viaduto ali, Bresser, falei, meu Deus do céu. E não precisa ir até lá, você vai aqui nos arredores, nós vamos ver situações como essas, né? Irmãos que estão vivendo na rua, esmolando o pão de cada dia. Às vezes revirando lata do lixo. Isso? Para pegar o lixo a comida que a gente jogou. Que às vezes está estragada, né? Porque às vezes já está lá 2 dias, 3 dias. E é engraçado que muitas vezes desses irmãos eu recebi também muitas lições. Todos nós aqui no Grupo Esperança, né, quando vamos visitar nesse trabalho que a gente faz, na caravana Francisco de Assis, muitas vezes a gente recebe desses irmãos lições de força, de resiliência,
de resistência, de coragem, que eu fico pensando, meu Deus, onde que ele está buscando essa força? Porque para viver, encarar a vida que ele está vivendo, e tendo uma certa disposição, que muitas vezes eu percebia que eu não tinha. Quando eu perguntei para um deles, para o senhor, qual que seria a sua maior felicidade? E um deles me disse, é ter um banheiro. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Quando eu cheguei em casa na volta, sabe a primeira coisa que eu fui fazer? Fui no banheiro. Fiquei olhando. Olha, que lindo. Abri a torneira, tem água. Água quente. Ele só queria ter um banheiro. Conversa com a mãe de muitos filhos que, tendo sido abandonada pelo marido, carece de se desdobrar para criá-los com dignidade. É provável que todos nós conhecemos muitas dessas mulheres que foram abandonadas, têm 9, 10, 11, 12 filhos, estão criando ali os filhos. Às vezes não é um número, às vezes é um só, mas é com aquele esforço. O pai desapareceu, o pai morreu, ou o pai abandonou, e ela ali, com aquela força, uma força incrível. E aí me faz lembrar daquela música de Milton Nascimento, Maria, Maria. Há um trecho, vê se o Toninho... Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida. De onde vem essa força? Me pergunto, como é que está a senhora? Vamos lutando com Deus. Uma me disse assim. Que hora que a senhora acorda? Às 4. Preparar a marmita para os filhos, preparar os filhos para a escola, levar os menores para a escola, ela poder ir trabalhar, vai chegar no serviço dela às 8, 9, vai sair do serviço às 6 para chegar em casa às 9, para preparar o resto da casa para ir dormir meia-noite. Por fim, então, diz irmão José, lista em relação a eles, faça uma lista. Lista as inúmeras vantagens que desfrutas. Quantos queriam estar aqui essa noite? Quantos hoje ainda não comeram? Quantos ainda vão passar a noite no hospital com dores e não sabem se vão acordar amanhã? Quantos nunca vão conhecer pai e mãe? O cadastro de crianças para adoção está aí, repleto de crianças. A maioria dos casais restringe tanto que o número de adotados é muito pequeno. A maioria dessas crianças não conhecerão pai e mãe, não terão essa experiência. Quando completarem 18 anos,
sairão da instituição e irão para o mundo. Às vezes sem família, sem apoio, sem formação profissional. Quantos não têm remédio? Um dia, um morador de rua me parou no farol e me perguntou: o senhor tem algum analgésico? Ele estava com dor de dente. Quantos analgésicos nós temos na nossa bolsa hoje? Vê aí, Neosaldina, Tilenol, 2 Tilenol, dá um para mim depois. Buscopan, que mais? Dorflex, campeão, né? Toma 1 ou 2 direto? A um só. Eu já preciso tomar 2 direto, porque um já não funciona. Cataflã, dipirona, omeprazol. Só também tem omeprazol. Tá? Veja a farmacinha lá em casa. Não é? Então, irmão José diz: lista em relação a eles as inúmeras vantagens que desfrutas. E aí ele vai falar um negócio sério aqui conosco. E com sinceridade, admite que o que está te faltando é um pouco mais de coragem. Aí eu li, sentei, respirei fundo, tomei aquele golpe de esquerda e falei: é verdade. Porque pessoas com muito menos, às vezes estão fazendo muito mais do que nós. Aí eu fiquei com uma vergonha. Às vezes eu fico com uma vergonha tão grande. Quando eu penso em Madre Teresa de Calcutá, uma mulherzinha no bom sentido, 1,50 m, comia 2 colheres de arroz, no almoço e 2 no jantar. Fez uma das maiores obras de amor na face da terra dos últimos tempos. Mahatma Gandhi libertou a Índia do domínio britânico, sem pegar em arma alguma, só pela força da sua palavra, do seu exemplo. Chico Xavier psicografou mais de 500 livros, com todas as doenças que ele tinha, dentre as quais ele tinha o olho quase cego. Ele tinha uma catarata inoperável, não se podia operar. Então, o quanto que ele enxergava? Quase nada. Esse homem psicografou mais de 500 livros. Eu fiz uma conta, dá uma média de 8 a 9 livros por ano. Eu, para escrever um livro por ano, e estou cansado. Só falta 480. Só isso. E ele trabalhava. Tinha um cargo absolutamente simples. Era o menor cargo do Ministério da Agricultura. E Carlos Bacelli, de fato o médium desta mensagem, pôde constatar a ficha de ponto dele. E era dos funcionários mais assíduos do Ministério. Não faltava. De onde vem isto?
Ah, mas ele era privilegiado. Não tem privilégio na criação divina. A mostrar para nós que, como Jesus disse, tudo o que eu faço, vocês podem fazer, e muito mais. Veja, Jesus não diz, tudo que eu faço um dia, quem sabe, quando vocês completarem a reforma íntima de vocês, quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão fazer tudo isso. Não. Tudo que eu faço, vocês podem fazer hoje. O que falta? Talvez coragem. Menos mimimi. Menos sentimento de ser vítima. Menos sentimento de ser coitado, de ser impotente, de achar que não pode, que não consegue, que não nasceu para isto, que tem má estrela, que tem obsessor, que nasceu em país de terceiro mundo e foi parar em Itaquera. A gente gosta disso, não gosta, gente? A gente gosta. Mas Deus tem mandado. As pessoas mais incríveis nasceram em circunstâncias muito adversas. Muito adversas. E muitas vezes pessoas que nasceram em berço de ouro não renderam tanto quanto uma pessoa que passou por muitas dificuldades. E aí então termina, irmão José, dizendo: admite que o que está te faltando é um pouco mais de coragem. E por que não dizer? Veja que ele não para por aí. E por que não dizer de gratidão a Deus? Gratidão a Deus. Então, um bom exercício para nós hoje chegar em casa é fazer uma lista. Pega papel, anota no celular, onde você quiser. Quais são as... Vamos colocar hoje à noite 10 coisas, né? Pelas quais eu preciso ser grato. Tem muito mais que 10. Mas eu sei como a gente é meio preguiçoso, a gente vai ter dificuldade de achar os 10. Porque a nossa mente está condicionada a ver o que está nos faltando. Não é isto? Mas não está vendo aquilo que a gente já tem. Ontem muita gente estava doida porque não tinha namorado. Entrava no Facebook, o mundo está namorando. Não é isso? Porque no Facebook ninguém vai colocar cara de tristeza que não está namorando. Não é isto? Mas aquilo foi só ontem. Né? Porque hoje não vi mais. Ninguém se abraçando, ninguém. Aliás, só vi Dona Ana aqui. Cadê a Dona Ana? Dona Ana está lá dentro e está rezando por nós. Ela olhou para o marido dela, 62 anos, para o seu Valdomiro, e falou: oi, amor. Né? Lindo isso, né? Oi, amor. Coisa linda. Daqui a 62 anos. Né? Mas a grande maioria o quê? Não tem mais foto hoje. Às vezes o amor acabou ontem. Daqui a um ano que vem, dia 12, volta. Não é? Mas enfim, mas nós temos tantas outras coisas para ser grato. Eu não tenho namorado, mas eu tenho a mim. Uau! Eu tenho a Deus. Eu tenho a vida. Eu tenho o mundo. Olha quantas pessoas para enamorar. Vai no jogo do Brasil, da Copa, vai para a Rússia, você vai ver lá. Vai arrumar o namorado russo.
Aí você vai ver a coisa russa mesmo para você. Não é isso? Ser grato é uma forma que a gente começa a sair daquele o quê? Abatimento. Porque a conclusão vai ser essa: puxa vida, eu estou meio mole. Eu estou sendo meio ingrato, injusto com a vida. Porque a vida me deu tanto. Não me deu tudo, evidentemente. E graças a Deus que não deu tudo. Porque se desse tudo, a gente não ia dar conta. A gente ia estragar. Porque a gente não aprendeu ainda o quê? A valorizar aquilo que tem. E se a gente não tem tudo o que quer, queira tudo o que você tem. Um beijo no coração.